uma janela profética muito propícia. E a Bíblia diz que os jovens foram escolhidos pela sua força. A gente estava cantando aqui sobre velocidade, constância e frequência durante muito tempo. E ainda agora, ativamente, o mundo tem tentado silenciar a igreja. Mas eu consigo ver os jovens se levantando nas artes, na política, no governo, para que a mensagem do Evangelho seja pregada. Porque sim, nós estamos nos últimos dias. E a palavra que eu tenho é de retomada. Aquilo que o diabo tirou das mãos da igreja, a igreja está tomando de volta para que ele seja conhecido. Porque nós não somos uma ilha espiritual. A gente não está só em si mesmo, mas nós somos socialmente relevantes. Nós sempre fomos. Jesus é a resposta. A palavra é a resposta. Ela é digna de toda aceitação. Ela é aquela que faz o quebrado inteiro novamente. Ela é aquela que cura o enfermo. Ela é aquela que faz o sozinho habitar em família. Nada além da palavra. Não tem a ver com dogmas religiosos. Ela é vida para nós. Jesus veio e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos restituir essa verdade em todas as esferas. Porque os jovens têm sido levantados em força, em constância, em frequência. Nós fomos chamados para um tempo como este. E aquilo que você carrega é que vai trazer a resposta que o mundo precisa. Não são os governos, não são as coisas desse mundo. Jesus vai restaurar a nação. Jesus vai restaurar as nações por meio de nós. Porque Ele nos levantou em força, em unção e em poder. E esse é o nosso tempo. Profeticamente, você foi estabelecido no lugar onde você está, no seu trabalho, na sua universidade, na sua escola, para que você possa dizer que existe um rei e que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nada além dele importa. Pai, nós te damos graça, porque você é suficiente. Porque você nos tirou de um lugar escuro e você nos restabeleceu na sua luz. E hoje é uma noite de ativação em que nós dizemos: eis-nos aqui. Porque nós vamos fazer por outros aquilo que você fez por nós. E nós não vamos nos calar. E nós não vamos retroceder diante das circunstâncias. Porque nós não precisamos da aceitação do mundo. Você é o suficiente. Você é o suficiente. E nós nos colocamos disponíveis para restaurar o que foi quebrado, para trazer de volta à vida aquilo que foi declarado morto. Em você todas as coisas fazem sentido. Em você o caos é colocado em ordem. Em você aqueles que foram enganados sobre a sua identidade serão plenamente restaurados. E nós vamos levar essa mensagem, a mensagem da cruz, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, louvor. Vocês podem sentar. Eu estava pensando, eu disse: meu Deus, Mari podia pregar, eu ia ficar feliz em receber sentadinha. Muito prazer estar com vocês novamente, gente. É sempre uma alegria. Eu amo essa igreja. Essa foi a igreja que eu peguei a minha primeira escala da vida, né, como ministra da Zona Norte. Né? Eu não era nem licenciada ainda, eles estavam me treinando para o licenciamento. E a minha primeira escala foi aqui no Janga, na época de pastor Saulo e Almerice ainda. Então, eu tenho um carinho enorme. Eu considero o Janga uma primícia da minha vida ministerial. Eu realmente tenho muita alegria com vocês. Quando a Adri falou comigo, perguntando sobre a agenda, eu tinha dito: vou falar com o pastor Júnior e tal. Ela falou: não, foi ele que te indicou. Eu falei: oxe, o pastor Júnior me indicou para pegar nos jovens. Eu nem tenho um jeito muito jovem. Aí ela me falou o tema. Quando ela falou o tema, eu falei: tá, entendi. Entendi porque eu fui indicada. Hoje a gente
vive num mundo que está sempre querendo nos silenciar, né? Então, a gente tem muitas coisas sendo ditas lá fora e a igreja sendo crucificada. Parece que quanto mais perto do fim, maior o ódio contra a igreja. E as pessoas acham que a nossa mensagem é uma mensagem que é ultrapassada, mas deixa eu te adiantar que a Bíblia não precisa ser atualizada. A nossa mensagem é uma mensagem eterna. Então, a gente vai ter muitas coisas hoje: marxismo, socialismo, comunismo, ideologia de gênero. E, no meio de tudo isso, como a igreja pode se posicionar? Hoje é o que eu quero conversar com vocês. Se você não me conhece, eu sou advogada e eu sou pesquisadora. Então, eu estou completamente imersa no mundo acadêmico. Por isso que o pastor Júnior me recomendou para pregar hoje. Enquanto eu pensava sobre o que ministrar, eu ficava me perguntando assim: o que é que eu vou falar com eles? Como que eu vou introduzir para eles? E eu separei 3 pontos para conversar com vocês. E eu queria começar dizendo que a melhor forma de combater a mentira é com a verdade. É meio óbvio, mas a gente tem que lembrar do óbvio. Então, você tem que estar fechado com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Independente do quanto que te custe, você precisa estar fechado com a verdade. Porque nós vamos ser tentados a abrir mão da verdade. Para que nós sejamos aceitos, para que nós sejamos acolhidos, para fazer parte de um grupo. E às vezes é muito difícil estar sozinho, quando ninguém carrega a mesma verdade que você. Eu quero começar me expondo um pouco para você. Eu falei que eu sou... Você tem uns 50 minutos? Tem cronômetro? Alguém me avisa? O cronômetro está ali, valeu, galera. Eu estava olhando o relógio. Como eu falei, hoje eu estou completamente inserida no mundo acadêmico. E, durante muito tempo da minha vida, eu considerava que a academia era tudo que eu tinha. Como assim, Luiz? Porque eu não tinha nada, eu não tinha aparência, eu não tinha simpatia, porque eu sou chata. Talvez você não acredite, mas, entendeu? Eu não sou uma pessoa muito sociável. E eu nunca era a primeira opção de ninguém para nada. Então, eu tinha um sério problema com rejeição. E a única coisa que me destacava era a minha intelectualidade e a minha capacidade de escrever bem. Então, como isso era a única coisa que me destacava e me fazia ser necessária para os outros, eu pensei, pronto, isso é tudo o que eu tenho. E eu entrei no mundo acadêmico, no comecinho da minha faculdade, pensando exatamente isso. Só que também no comecinho da minha faculdade, eu aceitei Jesus. Então, quando eu entrei aos 18, aceitei Jesus aos 19. Hoje eu tenho 29. E para mim, era muito difícil abrir mão daquilo que eu considerava a única coisa que eu tinha. Porque era aquilo que fazia com que as pessoas dissessem assim: ela é necessária para mim. Ela é boa nisso. Porque nada mais em mim era bom o suficiente, só isso. E eu lembro que eu cresci em um contexto de ensinos que eram muito pautados em ideologias marxistas. Talvez esse também é a sua realidade. Porque essa é a realidade da educação do mundo hoje. Então, eu tive todas as minhas fases. Eu tive a minha fase feminista, eu tive a minha fase... Todas as fases. E nada, absolutamente nada, conseguia me tirar a certeza de que aquilo que eu tinha abraçado como ideologia era verdade. Porque todas as ideologias que eu tinha abraçado, elas fundamentavam a minha produção acadêmica. E, de novo, eu só tinha a produção acadêmica. Eu não tinha mais nada. Eu tinha os professores me elogiando, me dizendo para seguir o mundo acadêmico, me chamando para escrever artigo, me chamando para publicar artigo. Todos eram juridicamente perfeitos, embora não fossem biblicamente embasados. Então, quando eu aceitei Jesus, eu entrei em crise, porque eu não queria abrir mão daquilo. Então, como é que eu vou abrir mão? Só tenho isso. E na minha cabeça, de uma nova convertida, Jesus não era o bastante, porque Jesus era uma ideia distante, eu não tinha intimidade com Deus. E eu tinha aceitado Jesus por um motivo específico, que era intelectual, porque eu estava curiosa sobre o rema, eu queria fazer o rema, e tinha que ser nascido de novo. Então, o meu interesse era, eu quero entender aquilo que é ensinado, mas era um interesse intelectual, não havia um interesse relacional. E aí, eu fui chamada para escrever um artigo, e esse artigo ia ser publicado numa das maiores revistas feministas do país. O meu professor estava felicíssimo comigo. Eu estava tipo, nossa, eu arraso, sou brava demais, escrevo muito bem, sou genial. E aí aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a falar, mas como que eu vou escrever sobre isso? Eu sei que juridicamente é perfeito, mas biblicamente é muito complicado. Eu falava sobre direitos sexuais e várias coisas no artigo.
Eu lembro que eu falava com uma amiga minha que fazia o rema comigo, Vanasha. Aí eu falei, Vanasha, eu tô com uma questão. Vanasha era formada em Direito. Já era crente, sei lá, 10 anos, foi parida na igreja. Eu disse, eu preciso de ajuda. Aí, quando eu comecei a contar para ela, ela fez, olha, você precisa escolher qual caminho você vai tomar. O seu artigo é juridicamente perfeito. Ele vai te colocar bem no mundo acadêmico, mas ele é contra a palavra. O que você vai fazer? E eu lembro que, para mim, aquilo foi uma dor imensa. Talvez você que nunca escreveu um artigo está dizendo, que frescura, mas para mim, aquele artigo era meu filho, minha gente. Porque quem escreve sabe, tudo que a gente produz é como um filho para nós. Assim, então, entendeu? Estava abrindo mão do meu filho. E eu lembro que foi muito sofrido para mim. Mas eu falei, eu disse, amém, vou falar com o professor. E eu cheguei para o professor assim mesmo. Ele disse, não, você não está entendendo, mas ele tinha várias orientandas, mas eu era a melhor das orientandas. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na universidade, ele ficou muito triste, porque ele disse assim, não, você é chamada para o mundo acadêmico. Você vai perder seu tempo trabalhando na procuradoria? Não, você tem que fazer pesquisa. Eu lembro que eu cheguei para ele e falei, olha, não vou mais publicar o artigo. Ele não disse, não, porque agora eu sou crente, artigo contra a Bíblia, não posso publicar. Eu nem sabia porque era contra a Bíblia. Eu acreditei naquela que estava mais à frente que eu, Vanasha. Porque, deixa eu dizer uma coisa, se você não tiver sabendo para onde você vai, pergunta para alguém que já passou por onde você já passou pelo caminho que te leva onde você quer chegar. É segurança para você. E crente, pelo amor de Deus, não é uma pessoa não crente. Vanasha era crente. E eu lembro que aquilo foi sofrido, mas eu abri mão daquilo. E logo depois eu comecei a servir na igreja, na redação. Redação a gente não fazia, a gente não construía, entendeu? Você não usa a sua intelectualidade. A gente fazia resumo de culto, era literalmente ouvir e transcrever. Então, eu estava tipo assim, eu abri mão daquilo que exaltava a minha intelectualidade e fui servir um negócio que é só transcrição. Era só isso. Mas naquele lugar, Deus começou a me tratar. Porque para mim era muito difícil, gente. Eu precisava performar, eu precisava que alguém olhasse e dissesse assim, você é boa. Mas aí eu tive uma experiência com Deus. Eu lembro que Deus já estava trabalhando comigo, eu já estava ministrando na igreja, mas eu ainda tinha essa coisa, tipo, eu preciso ser naturalmente boa naquilo que eu faço. E eu ministrei, e eu achei que a ministração foi muito ruim. Aquilo me atormentou. Eu preguei numa quinta, sexta, sábado, não conseguia dormir. No sábado, eu falei com Deus, eu disse, eu sei que o problema sou eu preciso que você fale comigo. Eu lembro que eu estava tomando banho, eu entrei no banheiro e Deus começou a me mostrar várias imagens de momentos da minha vida que eu me senti plenamente rejeitada. E dentro de mim, eu ouvi, eu não te rejeito. Você não precisa performar, porque eu não te rejeito. Então, eu queria começar falando para você que não importa se o mundo te rejeita por causa do que você acredita. Porque Deus não te rejeita. Eu sei o que é você se sentir assim, não quisto por ninguém. E você pega tudo aquilo que você achava que era a única coisa que te dava valor diante de pessoas. E Deus diz assim, abre mão disso. Mas vale a pena. Porque não importa se você é rejeitado por mundo, desde que você seja aceito por Ele. Você precisa estar fechado com a verdade. Ela é a única coisa que importa. Talvez você sinta que você está perdendo muita coisa, como eu senti. Depois, nem eu, gente. Eu já produzi tanta coisa hoje que glorifica a Deus sem precisar sair dos princípios da palavra e do mundo acadêmico. Talvez você sinta que está perdendo algo, mas com Deus nós não temos perda. Embora a gente possa sentir isso. Então, independente do que te custe, pregue a verdade. Olavo de Carvalho foi um pensador brasileiro e ele dizia algo que me marcou profundamente. Ele falava assim, a moderação na pregação da verdade é um serviço prestado à mentira. O mundo vai dizer muitas coisas. Se a gente se cala diante daquilo que o mundo diz, a gente está sendo conivente com a mentira. Quem que é o pai da mentira? Muito bem, vocês são excelentes alunos. Nós somos agentes da luz, nós fomos comissionados para pregar o evangelho e para reconciliar as pessoas com Deus. E o nosso instrumento é a palavra. Se nós não pregamos a palavra, o nosso propósito é comprometido. E a revelação de Cristo é comprometida também. Sabe por quê? Porque quem entende da palavra é filho, e quem é filho são os que são guiados pelo Espírito de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, quando não se levanta um crente para ensinar o que é a verdade, com base na integralidade das Escrituras, então o mundo vai pensar o que quiser sobre a verdade. Aí o mundo vai encontrar para você um Deus que ama e deixa que eles façam tudo o que querem. É assim? Não.
Porque o amor não é omissivo. Deus nos ama, mas Deus não nos aceita do jeito que estamos. Porque a Bíblia também vai dizer que nós somos transformados pela contemplação de Cristo. Então a expectativa de Deus é que todos sejam transformados à luz da palavra. Então, quando a gente não prega isso, a gente deixa que o mundo pense o que quiser acerca da palavra e de Deus. Você comprometeu a sua missão. Então, você precisa pregar a palavra. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 ao 17, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a pregação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados no maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15 vai dizer: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia está dizendo que o mau manejo da palavra é motivo de vergonha para nós. Você tem que ser alguém que conhece a palavra, porque se você for confrontado, você vai saber dar uma resposta à luz da palavra. É a sua obrigação. E é essa palavra que vai permitir que você possa combater as ideologias desse mundo. Porque deixa eu já adiantar para vocês. Você não tem que ser nem de direita nem de esquerda. Você tem que ser do alto. Você tem que ser do reino. Porque o governo de Deus sobre nós não tem nada a ver com as ideologias humanas. Lembra que eu disse que eu era uma pessoa cheia de ideologias? A única pessoa que conseguiu me desmotivar a seguir as ideologias foi o próprio Deus. Eu lembro que eu chegava na igreja e todo mundo falava: mas tal ideologia não é de Deus. É contra a palavra. Mas eu não acreditava em ninguém. Primeiro porque todo mundo que falava comigo, eu tinha arrogância. Dizia assim: mas você nem tem formação acadêmica. Por que eu vou ouvir você? Todo mundo acadêmico. E eu lembro que uma vez... E tipo assim, gente que eu honro demais, viu? Gente que me mentoreia hoje. Mas eu disse assim: não recebo isso. Você não sabe o que você está falando. Até que Deus uma vez veio falar comigo, ele fez assim: por que você precisa de ideias do mundo que são passageiras, se a minha palavra é eterna, os meus valores são eternos? Aí eu falei: tá bom, nesse dia eu abri mão. Então você tem que ser do alto. E por que a gente precisa manejar bem a palavra da verdade? Vou te dizer como alguém que está completamente inserida no meio acadêmico. Porque as mentiras são muito sutis. As coisas são apresentadas a nós como um pacote muito agradável. Parece tudo muito bom, parece tudo muito valoroso. Você diz assim: oxi, tem tudo a ver com a Bíblia. Jesus era comunista, mas não era. Nem cortado, estou adiantando, não era. Mas quando a gente escuta, parece tudo muito alinhado. Mas quando a gente vai procurar a origem dessas coisas, você vê que é completamente contrário à palavra. Hoje, eu quero te dar alguns elementos. Eu não tenho como dar todos os elementos, mas eu quero te explicar porque algumas ideias do mundo são contrárias à palavra de Deus. E a gente vai começar com o marxismo. Por que o marxismo? Porque é uma teoria que influencia várias outras teorias. O meu foco é a palavra, deixa eu te dizer. Algumas pessoas, se você é da área de ciências sociais, como eu, por exemplo, te aconselho a pelo menos conhecer. Todos vocês precisam saber sobre teorias? Não, porque tem gente que é chamada para uma outra área. Você precisa se encaixar no lugar que Deus te estabeleceu. Mas vocês, como estudantes, vão ouvir coisas e vocês precisam estar munidos. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. A gente não aprende assim? O que é que alimenta o nosso corpo? Comida. Natural. O que é que alimenta o nosso espírito? A palavra de Deus. E o que é que alimenta a nossa alma? Conhecimento. Aquilo que a gente se expõe nas universidades, aquilo que a gente expõe, tudo isso alimenta a nossa intelectualidade. Então, você precisa saber fazer a leitura correta daquilo que te dizem. E eu queria te mostrar como o conhecimento bíblico pode te libertar de algumas ideologias. Alguém de vocês sabe quem foi Karl Marx? Só levanta a mão. Eu não vou levar o microfone para você. Só vou saber.
Quantos de vocês ouviram sobre Karl Marx na universidade? Você disse assim, eu não sei quem ele é, mas eu já ouvi falar desse cara. Todo mundo já ouviu falar desse cara? Todo mundo, colégio, né, gente? Todo mundo já ouviu falar. Marx, ele foi um filósofo e um economista alemão. Ele se auto-intitula o pai do comunismo. E antes da gente chegar em Marx, eu queria ler para vocês algumas coisas. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, uma boa métrica para você saber se alguém está firmado ou não na palavra é você ouvir o que aquela pessoa está falando. Vamos lá. Abre aspas. Que não é meu. Quero vingar-me daquele que reina lá em cima. Os vapores do inferno sobem e enchem o cérebro, até que fico louco e meu coração muda muito. Vês essa espada? O príncipe das trevas me deu. Para mim, ela marca o compasso e dá os sinais. Cada vez mais atrevido, danço a dança da morte. Então, um Deus arrebatou tudo de mim, na maldição e tortura do destino. Todos os seus mundos se foram sem retorno. Nada, a não ser vingança, restou em mim. Constituirei meu trono lá em cima. Frio e tremendo será o seu ápice. Como baluarte, um medo supersticioso. Baluarte é a bandeira. A bandeira do reino dessa pessoa é medo. Como marechal, a mais negra agonia. Quem olhar para eles com olhos sãos, voltará a face, mortalmente pálido e calado, apanhado pela mortalidade cega e fria. Que a sua felicidade prepare seu túmulo. Parece horrível para você? Parece bem demoníaco, né? Quem escreveu isso foi Marx, quando ele tinha 18 anos. Eram os poemas que ele escrevia. Quando você lê assim, ó, construirei meu trono lá em cima, parece com alguém que queria construir um trono acima do trono de Deus? Parece, né? Por que você está falando isso? Porque, às vezes, a gente abraça as ideias sem conhecer quem está por trás da ideia e sem conhecer o espírito que opera por quem está atrás da ideia. Lembra que a Bíblia fala? A boca fala do que está cheio o coração. Alguns vão dizer que Marx ele teve uma construção cristã. E ninguém sabe por quê. Em um momento determinado da vida dele, ele passou a odiar Deus. Não tem uma explicação. Mas ele é claro, nos poemas dele, que ele só tinha um objetivo: destruir a humanidade e aquilo que Deus criou. Quando ele escreve isso, ele escreve, inclusive, antes dele começar a pensar sobre o comunismo. Bem antes. E são essas motivações que inspiram ele nas teorias que ele passa a criar. Então, quando a gente pensa sobre comunismo e acha que é sobre vida e tudo, Marx estava dizendo que nós tínhamos que destruir a propriedade privada, a religião e a família. Ele dizia que a religião era o ópio das massas. Por quê? Porque se ele tirasse de você a sua fé, era muito mais fácil perverter a sua mente. Porque lembra, a palavra, ela nos coloca em um lugar de sanidade e segurança. Mas se ele tira isso de nós, então ele consegue construir em nós qualquer mentira. Era isso que ele pregava. Aí você vai dizer assim, precisa ser muito espiritual para ver que isso é contra a palavra? Destruição da família. A família é um projeto de homens ou um plano de Deus? Em Gênesis, Deus institui a família. Deus se apresenta para nós como um pai. Ele diz que ele faz o sozinho habitar em família. Quando Deus se relaciona com a igreja, ele diz que a igreja é a sua noiva. Em diversos momentos da Bíblia, nós temos referências que deixam claras que família é um projeto divino. E Marx diz assim, vamos destruir um projeto divino. Sabe por quê? Porque é no projeto divino que todas as ideologias humanas elas perdem força. Quando elas topam com a verdade daquilo que Deus planejou, então nada se sustenta. Então ele diz assim, a gente tem que tirar essa base, porque se a gente tirar essa base, a gente consegue destruir tudo. Então Marx ele pregava a luta de classe. Então ele dizia assim, olha, o proletariado, os empregados, eles têm que ir para uma guerra violenta e armada contra os seus empregadores. E a partir daí a gente institui uma revolução. E essa revolução vai trazer uma sociedade perfeita. Ele dizia que o homem, ele governava sobre si. E através do governo do homem sobre o homem, a gente teria perfeição. Então o que é que ele faz? Ele tira Deus da equação. Só que a Bíblia vai dizer assim, ó, em Atos 17, 28 e 29. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Portanto,
visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Ele traz a centralidade para tirar Deus, e quando ele tira Deus, a nossa vida perde sentido. Porque Jesus disse que ele era a vida. Nós não temos vida fora dele. Então, se ele acaba com esse projeto divino, ele acaba com o nosso senso de propósito. E ele acaba com a nossa consciência de eternidade. Maria orou sobre consciência da eternidade. Se o homem não tem uma consciência do que é eterno, ele vive aqui na terra para atender os seus próprios desejos, porque não tem significância. É só isso e acaba. Com isso, ele ia conseguir destruir aquilo que Deus estabeleceu. Você não precisa ser muito espiritual para concluir que Jesus não era comunista. Faz sentido para você? Não. Se a gente pesquisar na história, a gente vai ver que o comunismo matou muita gente e perseguiu muitos cristãos. Tem um livro que chama Torturados por Amor a Cristo. Não é um livro que eu acredito que vocês vão achar. É um livro muito difícil de ser encontrado, talvez em sebo. E esse livro foi escrito por um padre romeno que sofreu nas prisões comunistas na Romênia. E ele vai contar no livro algumas das torturas. Ele diz assim, olha, eu só vou contar algumas, porque tem umas que eu não suporto contar. Porque eu não consigo dormir quando eu lembro do que aconteceu. Tem algumas que são indizíveis. Então, ele conta no livro, por exemplo, que os prisioneiros eles não podiam dormir. Por quê? Porque o regime comunista, que queria perverter a pregação do evangelho, colocava ratos famintos dentro das celas. Então, eles tinham que ficar acordados para se defender, para que os ratos não tentassem comê-los. Ele vai contar sobre um pastor que passou dias sendo torturado. Quando o regime comunista não conseguiu fazer nada com ele, pegaram o filho de 14 anos deles para torturá-lo. Começaram a açoitar o filho dele, e ele conta no livro que o pastor começou a gritar para o filho, Alexander, eu vou entregar, porque eles queriam que o pastor entregasse os outros crentes. Ele diz assim, eu vou denunciar os outros crentes, onde que eles estão. E o menino diz assim, papai, não me faça a injustiça de ter um pai por traidor, resista. Se me matarem, morrerei com as palavras, Jesus é minha terra natal. Eles diziam que eles eram presos com algemas que tinham lâminas, então se eles ficassem bem paradinhos, elas não os cortavam. Mas, se eles tremessem de frio, os pulsos eram cortados. Eles falavam que haviam câmeras de congelamento. Então, o que eles faziam? Botavam os cristãos dentro das câmeras de congelamento. Quando o médico ficava olhando, acompanhando, quando via que ele estava perto para morrer da hipotermia, tirava, aquecia. Quando eles estavam aquecidos, voltavam para a câmara de congelamento. Tudo para fazê-los negar a fé. Um regime político idealizado por um homem que tinha uma mente que era contrária à palavra de Deus. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver, você não precisa ir a fundo. Você vai ver que nada disso reflete o padrão divino que nós fomos chamados a viver. Mas os professores, as escolas, este mundo vai tentar te convencer disso. E você precisa manejar bem a palavra da verdade para dizer assim, esse não é o plano de Deus. Você não precisa conhecer a fundo todas as teorias, mas se você souber a verdade, você combate a mentira. Só que o problema é que muitas vezes nós, como os cristãos, não temos sido diligentes em conhecer a verdade. Porque estar fechado com a verdade exige de nós comprometimento. De todo dia se expor, de todo dia entender, de todo dia ouvir da parte de Deus e de receber uma revelação do Espírito para que a gente possa ser munido. Sabe por quê? Porque algumas pessoas dizem assim, as universidades estão completamente tomadas, não vão mandar seu filho. Mas se você não for, quem vai? Não vai ter luz lá? Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar os programas de doutorado para que eu queria aplicar, eu falei assim, meu Deus do céu, vou para apanhar, o que eu vou fazer nesses lugares? Não posso ficar só aqui nos meus grupos de pesquisa. Eu lembro que eu falei para a mãe antes, manhã, acho que eu vou desistir, mulher. Combinado, vou ser linchada. Ela disse assim, ela olhou para mim e fez assim, se você não for, quem vai? Se você não for luz, quem vai ser? Eu pergunto a mesma coisa para você. Você tem que estar nesses lugares, mas você tem que estar preparado, com a mente blindada, conscientes da palavra, da integralidade da palavra. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que a palavra é a nossa espada. Uma espada fragmentada não é eficaz para combater o inimigo. Você não pode escolher o que você quer pregar.
ou falar só o que é confortável para você. Você precisa ser corajoso para que uma vez que você seja questionado, você diga assim, isso é a verdade. Mas eu não penso assim, não importa o que você pensa, só tem uma verdade. Amém? Esteja fechado com a palavra. Essas mesmas ideias vão desencadear outras ideias. Se a gente pensa feminismo tem base no marxismo. Lembra que eu disse para vocês? Eu ia sair numa revista feminista. Se tem alguém que sabe do que está falando, sou eu. Né? Eu lembro que quase todo o meu artigo era baseado em Simone de Beauvoir. Não sei se você conhece a peça, mas a peça é triste. Simone de Beauvoir era a pessoa que dizia que a gente tinha que acabar com a maternidade e a família, porque tudo isso oprimia a mulher. Simone de Beauvoir era uma abusadora de menores, ela pegava as alunas dela e levava para Jean Paul Sartre, o amante dela, abusar. Simone de Beauvoir foi considerada colaboracionista com o regime nazista. Essa era a pessoa. Boa parte do meu artigo era baseado nela. Mas, Heloísa, você não tinha essa compreensão? Não. É por isso que o conhecimento liberta o bíblico e daquilo que é incompatível com a Bíblia também. Então, se você sabe aquilo que está estabelecido, você não será enganado. Hoje, uma das maiores pautas feministas é o aborto. Não precisa ser muito espiritual. O aborto está de acordo com a palavra? Não. Salmos vai dizer que Deus nos viu substância ainda informe. Aí o povo vai dizer assim, não, mas porque com tantas semanas, não é vida. Para Deus é. Não precisa ter braço, não precisa ter perna, não precisa ter dedinho, porque Ele considerou você quando você era substância informe e escreveu todos os seus dias antes que qualquer um deles existisse. Não é difícil combater uma vez que você conheça, mas você precisa conhecer a fundo. Porque as pessoas elas vão tentar confundir você. E deixa eu te dizer, o povo é inteligente. Eu sei. Porque eu já tive inúmeros orientadores com ideologias políticas que completamente se opunham à palavra. E eles eram extremamente perspicazes nas perguntas que me faziam. Eu até dizia assim, gosto tanto de interagir com vocês que vocês me dão munição para depois, quando eu for para outras pessoas, que vocês me fazem perguntas que me fazem pensar. E a gente, às vezes, não tem esse exercício intelectual que você precisa ter. Então, conheça a verdade. Amém? Aí eu trouxe uma outra pessoa para vocês. Vocês conhecem quem é a Margaret Sanger, que a gente está falando sobre aborto? Ela foi a fundadora da primeira clínica de aborto, que é a Planned Parenthood. Aí o pessoal achava que essa mulher era assim, sensacional. Ela era o ápice do Meu Corpo, Minhas Regras. Mas sabe onde ela fundou essa clínica? No Brooklyn, onde tinha a maior parte da população negra, porque ela dizia que os negros eram como uma erva daninha que precisavam ser exterminados. Eu estava ferrada com ela. Ela dava palestra na Ku Klux Klan. Vocês sabem o que é Ku Klux Klan? Todo mundo aqui sabe? Pronto, elas davam palestra nas Ku Klux Klan. Esse é o ápice para a galera feminista. Então, essas são as pessoas. E a gente precisa entender o que é que eles falam e como responder à luz da palavra. Seja fiel à pregação da palavra. Amém? Hoje as coisas não são tão escancaradas. Eu falei para vocês do livro do padre Richard, Torturados por Amor a Cristo, e a perseguição dos cristãos era assim, aberta, escancarada. Então, vamos matar os cristãos, vamos torturar os cristãos. Eles faziam tudo isso. E hoje, o que é que eles fazem? Eles se infiltram nas igrejas, nas universidades. Às vezes, aqui não, porque não tem ninguém aqui, mas às vezes é a pessoa que está do seu lado no culto, que precisa só te dar uma ideia para que você abandone a verdade. A gente estava lá dentro conversando e eu disse assim, a Bíblia vai dizer, um pouquinho de levedo fermenta toda a massa. Você só precisa se abrir para uma ideia errada. E todo o resto do evangelho é contaminado. Se eu dissesse para você que aqui no copo a gente tem água pura, mas na garrafa a gente tem água com 0,0001% de água do esgoto, você quer qual? A do copo ou da garrafa? A do copo, que é pura, né? Também. Mas por que às vezes a gente aceita o evangelho com 0,0001% do lixo do mundo? Deixou de ser puro. Só tem um só. Então, se a gente vai escolher, vamos beber da água que não vai nos fazer sedentos novamente. Eles vão tentar confundir você. E o negócio, assim, é brutal, é pesado. As pessoas vão dizer que você odeia elas. As pessoas vão dizer que você é todos os fóbicos que existem. Você é homofóbico, você é transfóbico, você é tudo. Porque você está comprometido com a verdade. Mas resista a isso. Porque a única coisa que a igreja pode fazer para amar aqueles que estão fora é falar a verdade.
pregação da verdade é a maior prova de amor para aqueles que ainda estão no mundo. Então não deixem que eles tirem isso de você. Eu gosto que o pastor do meu irmão, ele fala uma coisa, que ele vai dizer que a Bíblia não é um restaurante. Não, a igreja não é um restaurante. A Bíblia não é um cardápio e você não é um cliente. Você não pode escolher. Simplesmente seja fiel ao que está aqui estabelecido. E você vai ver o fruto disso. Se você não for fiel, você não vai conseguir ver a palavra operar em você. E se ela não opera em você, ela não opera através de você. E qual que é o problema, Heloísa? Eu só vou prejudicar meu chamado? Não, porque o seu chamado não é sobre você. O seu chamado está inserido num contexto em que você será uma resposta para alguém, para uma sociedade, para uma nação, para uma empresa. Mas se você compromete a si mesmo, pronto, você comprometeu o rolê inteiro. Não dá para ser assim. E tem base para tudo, irmão. As pessoas querem sempre enquadrar a gente. Eu tenho uma amiga que está fazendo doutorado nos Estados Unidos. Ela estava conversando comigo. Hoje, o meu objeto de pesquisa é migrações e tráfico humano. E eu lembro que ela estava conversando comigo. Ela também pesquisa migrações. Ela fez assim, cara, como que você pesquisa migrações e o direito do imigrante e não é de esquerda? Eu falei, mulher, porque eu sou bíblica. Se você for ver em Jeremias, em Zacarias, a Bíblia vai falar sobre não oprimir o estrangeiro. Deuteronômio vai dizer que Deus ama o estrangeiro, dando-lhe a ele pão e vestes. A gente não precisa. A gente é uma resposta só com base na palavra. Tudo que você faz no mundo acadêmico, você tem respaldo bíblico. Sempre tem que ter. Se não tiver, está fora da vontade de Deus. O segundo ponto que eu quero trazer para você é ocupe espaço, mas não dê espaço. Filipenses 2,15 vai dizer assim, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da verdade. A gente vai ser indesculpável aonde? No meio. Você não se ausenta do mundo, mas você não permite que o mundo entre em você. Uma vez eu estava entrevistando o pastor Dinho e a gente estava falando sobre pessoas no mercado de trabalho. Ele disse assim, olha, o crente, ele foi chamado para estar lá fora. É igual um navio. O navio cumpre o seu propósito em terra? Não. Ele cumpre o seu propósito quando ele está no mar. Mas ele naufraga quando? Quando deixa a água entrar. Então, o crente foi chamado para estar no meio de uma geração corrupta. A gente só vai naufragar se a gente permitir que a corrupção que nos cerca entre em nós. Então, ocupe o seu espaço, mas não dê espaço. As pessoas tentam dizer assim que a igreja e o social não se misturam. Não é verdade. A igreja, ela sempre foi socialmente relevante. Aí você vai pensar assim, educação pública. Quem pensou em educação pública foi Martinho Lutero, na Reforma Protestante. Ele escreveu uma carta aos governantes exigindo financiamento da educação pública. Por quê? Porque ele queria que todo mundo aprendesse a ler, para que todo mundo pudesse ter a revelação diretamente da palavra, sem precisar de intermediários. Porque, na época, só se pregava a palavra em latim. Então, era um grupo muito seleto de pessoas que conseguiam ter acesso à verdade da palavra. Então, ele escreve sobre isso. Aí ele vai dizer assim, a maior parte dos recursos públicos deve ser destinado ao ensino de crianças, ao incentivo de professores. Hospitais. Os hospitais vieram das casas de hospitalidade, que os crentes constituíram, os cristãos constituíram, para receber pessoas, receber estrangeiros e tratar das suas feridas, antes deles seguirem viagem. Aí a gente pensa no William Carey, avivamento na Índia. Aí você vai dizer assim, mais do que o papel religioso, as pessoas falam e são gratas pela força social daquilo que ele fez. Na Índia, na época de William Carey, a gente tinha uma prática de um ritual que chama Sati. Sati era simplesmente você tacar fogo numa viúva, porque o marido morreu. Então, a gente tinha as piras funerárias, eles, não sei se vocês já viram, mas eles colocam o corpo assim numa estrutura de palha, eles vão colocar fogo no morto. As viúvas, elas tinham que pegar fogo junto com o marido falecido. Aí William Carey disse assim, isso é um absurdo, isso é uma violência, as mulheres têm relevância. Foi um cristão, não uma feminista, que brigou pelas mulheres na Índia. Aí ele usou da influência que tinha e o governo britânico aboliu a prática nos anos 1800, mas foi um cristão. Se a gente estuda a história dos avivamentos ao longo do tempo, você vai ver que os índices de criminalidade diminuíam, o índice de trabalho infantil, o índice de prostituição infantil, por causa da igreja. A igreja é socialmente relevante.
A igreja ela não foi constituída para a gente estar aqui só ouvindo a palavra. É para a gente ouvir essa palavra e sair e fazer alguma coisa. Então não deixe que as pessoas digam que você não tem espaço. Isso não é provado pela Bíblia. Quando a gente olha na Bíblia, você vai ter diversos personagens bíblicos que tinham um papel ativo em governo. Olha para Daniel, Mordecai, José. Meu Deus, depois do faraó José era o segundo. Foi José, inclusive, que recebeu sabedoria de Deus para salvar a nação de uma crise que era econômica. Talvez seja você que vai solucionar o problema econômico da nação. Desde que você não deixe que eles tirem de você o direito de estar inserido na sociedade. Eu não sei se vocês acompanham política internacional, mas se vocês olham para El Salvador hoje, é interessantíssimo o que o presidente tem feito com a nação. Mas se você escuta as entrevistas dele, ele está sempre falando sobre a palavra de Deus. Lembra? Feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Não deixe que as pessoas tirem você. Nem na Constituição, eu sou formado em Direito, nem na Constituição está lá dizendo que a gente não pode se envolver porque nós somos crentes. Não tem, nós temos uma bancada evangélica. Você tem voz ativa e você não pode deixar o mundo calar. Porque a igreja nunca foi um eco. Nós somos uma voz profética para os últimos dias. Mas, Heloísa, a nossa mensagem incomoda. Eu sei que incomoda. Porque ninguém que vive uma vida de pecado quer viver que a vida que você vive, que satisfaz seus próprios desejos, é contrária àquilo que Deus criou você para fazer. Ninguém quer ser confrontado. Mas não importa. Uma vez eu estava falando com o Senhor, eu estava pensando assim, vocês gostam de despertador? Eu não gosto de despertador. Assim, ele é necessário. Mas eu não gosto. Porque, tipo, você está ali no seu sono profundo. Aí o despertador toca. O meu toca 10 vezes, que eu boto vários... Até a hora que eu tenho que acordar. Eu realmente não gosto dele. Eu tinha uma amiga que ela tinha um despertador que era de alvo. Aí era pior ainda, porque para parar você tinha que acertar o alvo. Então, toda vez ela sacudia o despertador longe. Então, normalmente, as pessoas não gostam de despertadores. Porque elas estão num lugar confortável, tá quentinho, o soninho. A igreja é como um despertador dos últimos dias. Continue fazendo barulho, continue falando. Você vai incomodar quem está confortávelzinho no seu sono? Sim. Mas, eventualmente, as pessoas despertarão. Insista. Você não precisa ser querido pelo mundo. Então, insista. Amém? A palavra vai dizer assim, em 1 Pedro 2:15, 17. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honram o rei. A Bíblia já estabeleceu um padrão de como a gente se comporta socialmente. Ame as pessoas, mesmo que as pessoas não acreditem naquilo que você acredita. Amem as pessoas, mesmo que odeiem as mensagens que você prega. Eu lembro que eu faço parte de muitos grupos de pesquisa. E tiveram pessoas que me odiaram nos grupos de pesquisa. Tiveram pessoas que me amaram, mesmo que eu falasse coisas que eram desconfortáveis para ela. E eu não sou uma pessoa desrespeitosa, tá, gente? Eu sou uma pessoa extremamente respeitosa. E assim, eu nem me altero. Não sou muito emocionada, não. Como eu tô falando com vocês, assim, eu fico tão... E eu já ouvi coisas terríveis. Eu já ouvi, tipo, professores de doutorado olharem para mim para dizer assim, que a culpa de tudo que aconteceu da igreja, que a mulher é diminuída por conta da igreja, que a igreja. Aí eu disse assim, cara, talvez a sua experiência com a igreja tenha sido ruim, mas deixa eu te ensinar como que funciona para a igreja. Muitas pessoas passaram a reproduzir os ensinos que eu dei para ela. Eu lembro que uma professora de inglês estava falando comigo, e eu comecei a falar assim, não, mas é porque a igreja tem um discurso de ódio. Eu disse, a igreja não tem um discurso de ódio. Onde você ouviu que a igreja tem um discurso de ódio? Me diga um. Um discurso contra o pecado não é um discurso de ódio. Isso é prova de amor. Porque o pecado conduz à morte e o inferno é um lugar terrível. Não acho que quando um crente prega para você, ele te odeia, ele ama você. Aí ela chega para mim e diz, olha, eu estava conversando com meu marido e uma pessoa veio evangelizar a gente, ele ficou com raiva. Eu disse, não, mas ela nos ama. Eu disse, é exatamente isso. Ela ama você. Você não precisa ficar ofendido. Então você pode ser essa influência, pode ser essa voz. Praticando o bem, não usando a verdade que você recebeu para diminuir ninguém. Heloísa, você tem raiva? Eu disse não, porque sinceramente, eu não acho que a gente pode exigir de alguém que não teve um encontro com Cristo a revelação que nós temos. Eu sinceramente não tenho nenhuma raiva. Eu tenho compaixão, um verdadeiro sentimento de compaixão. E se a gente se move em compaixão, a gente não fica tipo assim, meu Deus, o mundo está perdido, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queima tudo, queima... Não, a gente não faz isso. A gente vai ser relevante. A gente vai tomar a nossa posição. Mas a gente não vai deixar que os outros nos contaminem. Eu estava ouvindo... Vocês conhecem Valmis Milhomens, né? Aquela mulher demais.
E eu estava ouvindo, ela disse que estava orando uma vez, que foi quando ela foi definitivamente convencida que a igreja precisava estar na política, porque ela teve uma visão de homens se levantando como Daniel foi levantado. E ela disse que o Senhor falou com ela, disse, olha, a redenção da nação passa pela igreja, não tem a ver com o governo. É por isso que os meus filhos precisam ocupar esses lugares. E 2 Crônicas vai dizer, olha assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura da terra tem a ver com a atuação da igreja. Então, ocupe o seu espaço. Você é essencial, você foi chamado para um tempo como esse. Você tem algo que ninguém mais carrega. Você pode ter certeza que eu não seria eficaz como você dentro da sua sala de aula. Eu nem conheço o povo lá. Às vezes eu nem consigo falar direito com um adolescente. Mas imagine você pregando. Seja um destaque. Sabe uma coisa que eu aprendi? Uma vez eu estava conversando com... Quem era, meu Deus? Era alguém do mundo acadêmico. E ele foi contar a conversão dele. Ele falou assim, por que eu me converti? Porque ele teve contato com um cristão, que ele não sabia que era cristão. Mas aquele homem era uma referência na área em que ele atuava. Quando ele descobriu que o homem era cristão, ele olhou e fez assim, oxe, se fulano é uma referência intelectual nessa área, e ele acredita em Deus, então talvez faça sentido acreditar em Deus. Aí ele começou a pesquisar sobre Deus. Aí ele se converteu assim. Não porque ele conheceu as obras da fé, mas porque ele conhecia o resultado da capacitação técnica de alguém. Então, seja bom. Não adianta você ser bom na igreja e a professora te ver na sala de aula e pensar que tu é um filho do capeta. Não adianta. Não adianta aprontar. Não. Agora, se você se destacar, você vai ter respaldo. Porque mesmo que as pessoas não saibam, elas vão dizer assim, olha, mas se fulano acredita nisso, então deve fazer sentido. Porque fulano tem uma história, eu tenho uma história com ele. Ele é alguém de referência, ele não é qualquer pessoa, ele entende do que está falando. A maioria das pessoas do meu... Eu tenho um grupo de pesquisa, o pessoal lá, eu sou mais querida por eles. A maioria deles considera o que eu falo. Por causa das minhas produções acadêmicas com eles. E porque eles são assim, às vezes tem uma prova, eles dizem, eu vou fazer prova de mestrado, você podia me ajudar? Aí eles começam a mandar texto para mim, eu reviso tudo para mandar. Eu disse, olha, fala sobre isso. Aí eu começo a falar sobre vários pensadores. Assim, ensaia esse pensador, puxa para esse viés. Aí, por causa disso, eles começam a considerar aquilo que eu falo pela palavra. Porque ele vai dizer assim, deve fazer sentido. Já que ela conhece tanto e consegue me dar referência, então eu vou considerar aquilo que ela disse. Aí o povo, às vezes, manda mensagem para mim. Gente que diz que não acredita, pedindo oração. Aí eu faço, amém, vou orar por você. Ou então manda uma mensagem para mim e diz assim, o seu Deus é tão lindo. Eu disse, ele é mesmo, mas que esse é o seu também. Eu já tive amigos que se converteram e depois mandaram mensagem da faculdade, gente, que viviam uma vida completamente fora dos padrões da palavra. E aí eles se convertiam e mandavam mensagem para mim, faziam assim, estou fazendo seminário teológico. Glória a Deus, que bom. Mas a minha porta para acessá-los era o conhecimento natural. Então, seja uma referência. Quando você não é, você dá motivo de vergonha. Porque ninguém olha para um crente que é mal criado em sala de aula e diz assim, nossa, que referência. Vai dizer, tá vendo? É crente. Eu não quero ser crente igual ele. Quando você se comporta mal, quando você é agressivo com outras pessoas, as pessoas olham assim, esse é o Jesus que tu segue? Eu não quero esse Jesus. Então, seja uma referência de bom procedimento. Não minta. Eu tinha uma chefe que ela me pedia para contar algumas inverdades. Aí eu fazia, doutora, não vai dar não. Se a senhora quiser responder, mas assim, eu vou contar conforme aconteceu. Tudo bem? Aí chegou um tempo que ela parou. Aí quando a mãe dela ficou doente, ela veio falar comigo. Contando, começou a chorar. Eu disse, vamos orar pela sua mãe. Eu disse, vamos orar pela sua mãe. Acho que uns 3 semanas depois, a mãe dela recebeu um resultado e não era uma doença que eles pensavam. Mas ela só pediu porque tinha consistente. Fora que eu trabalhava, irmão. Tinha dia que eu fazia 12 horas, eu só precisava trabalhar 4. Ela disse, estou precisando, eu digo, faço. Treinava todos os outros estagiários. Mas tudo isso me permitia acessá-los de outra forma. Então, isso vai ser uma porta para você. Porque o seu trabalho, o seu campo missionário, é o seu primeiro campo missionário. Tem gente que vai dizer assim, é crente, eu não gosto não, quero contratar não. Eu mesmo já tive essa experiência. Às vezes o pessoal diz assim, não, mas ele é crente. Eu falo assim, eu crente, viu? Não sei se eu quero não. Vamos pensar sobre isso. Tem mais outras qualificações ou ele só é crente? Então, se destaque. Nós somos construtores de ponte. A fé, ela não te torna ignorante. Tem um cara que eu gosto muito, ele já faleceu.
o Adalto Lourenço. Mas se você botar assim na internet, Adalto Lourenço, ele era internacionalmente conhecido. Porque ele era um físico que conseguia ver Deus nas coisas naturais. Você ouvia Adalto Lourenço falar, você chorava. Porque ele dizia assim, olha, Deus tem uma assinatura em tudo. Estava conversando com a minha cunhada antes de vir, aí ele falava assim, Deus é trino, olhe para a criação, tem tantas coisas trinas. A gente olha para o tempo, é passado, presente e futuro. Os estados básicos da matéria, sólido, líquido, gasoso. Todas as coisas são formadas de átomos, vocês sabem disso, né? E o átomo é formado de quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Tudo é trino, Deus está em tudo. Mas ele era um cara da ciência. Só que ele pegava o conhecimento científico que ele tinha e a revelação da palavra ele conseguia explicar através da criação a existência de Deus. Ele fazia o quê? O que está em Romanos. Porque Romanos vai dizer que as coisas criadas revelam o Criador. Aí com a ciência ele conseguia fazer isso. Mas você nem entende ciência nem de Bíblia, aí complicou. Como é que vai ser? Não é? Aí quando às vezes a pessoa de referência, o cientista vai te fazer uma pergunta, não entende nem o conceito do que ele está falando. Então seja uma referência na sua área. Outro dia eu estava vendo, e assim, não precisa ser acadêmico, tá? Porque eu sei que todo mundo não fecha nada. Eu estava vendo um vídeo, eram lutadores de MMA. Menino, todo mundo glorificava a Deus. Descendo o pau em todo mundo. Terminava assim, não, porque a glória de Deus, porque Jesus, só Jesus. Não, influenciando no MMA. Tá entendendo? Na sua área. Você assim, Heloísa, Deus me chamou para ser jogador de futebol. Meu Deus, a gente tem tantos jogadores de futebol crentes de referência. Eu acho que Kaká é maior. Não tem escândalo com Kaká, né? Em nome de Jesus, assim. Eu acho que Kaká é a maior referência. Entendeu? Aí os pastores, tudo assim. Referência na sua área. Sendo o melhor. Aí você diz assim, mas quem te capacitou? Como que tu desenvolveu essa técnica? Menino, foi num momento de oração. Deus me deu uma ideia. Deus me deu uma solução. Aí as pessoas vão dizer, mas como é isso? Você não precisa ter um discurso. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, vários amigos meus ficaram muito tristes. E uma vez, uma amiga minha chegou e fez assim, Heloísa, tu não pode fazer nada? Eu disse, hoje, mulher, eu posso fazer tudo. Como assim eu não posso fazer nada? Não, porque tu não bebe, tu não sai, tu não sei o quê. Aí eu falei, mas não é que eu não posso, eu escolho não fazer. Ela tinha um relacionamento, acho que era de uns 10 anos. Aí eu fiz, tu tá com fulaninho há quanto tempo mesmo? Ela, 10 anos. Eu disse, tu sabe o que ele gosta, do que ele gosta e do que ele não gosta? Ela, sei. Intencionalmente, você faz algo para magoá-lo, algo que ele não gosta para magoá-lo? Ela, claro que não. Aí eu disse, por quê? Ela, porque eu amo. Aí eu disse, tu ama um caba que é imperfeito. Eu amo. Jesus e o Espírito Santo são todos perfeitos. Por que eu intencionalmente farei algo para magoá-los? Aí ela fez, entendi. Nunca mais ela me questionou. Era simples assim. Porque a gente consegue usar de sabedoria para dar respostas para as pessoas que elas não entendem. A gente consegue pegar elementos que elas compreendem para explicar a verdade de Deus. Paulo fez isso. Quando ele fala sobre um Deus invisível. Ele chega no meio de um povo idólatra, uma cadeira vazia. De quem é essa cadeira? Do Deus invisível. Já tenho a resposta para você. O Deus invisível. Deixa eu te apresentar quem que ele é. Você pode fazer isso se você conhecer os elementos, se você tiver sabedoria e se você se dedicar a estudar. Agora, se você nunca senta, nunca estuda, você vai levar... Como que chama? Drible? Como é que é? Que coisa? Daniel rindo. Eu procurando a resposta nele. Mas você entendeu? Vai levar drible do povo. Não vai prestar. Entendeu? Você vai perder as discussões por isso. Porque lhes falta conhecimento. Amém? E o último ponto que eu queria trazer, eu já estou terminando, é não esteja sozinho e aguente firme. A Bíblia vai dizer assim, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. É muito difícil a gente estar sozinho num contexto universitário, quando nós não temos amigos da fé, quando a gente precisa enfrentar as pessoas, eu bem sei, quando a gente está em grupo de pesquisa, que todo mundo odeia crente e acha que a igreja é o mal do mundo, é bem difícil. Mas se você consegue se fortalecer no corpo, você vai suportar isso. Se você tiver no menor sinal de problema, procure seus pastores, procure seus líderes. A gente estava lá dentro, eu estava chorando, porque eu disse assim, por muito tempo eu achava que eu não precisava de pastor, até que eu precisei de um pastor, e um pastor veio até mim. E eu estava dizendo isso lá dentro chorando, porque a Bíblia vai dizer assim, que Jesus se compadecia das multidões, porque estavam aflitas e perdidas como ovelhas que não têm pastor. Se você se encontra perdido em um estado de aflição, o que você precisa de uma voz pastoral, procure seu pastor. Diga assim, pastor, está muito difícil. Eu não sei como me comportar no meu ambiente de trabalho, eu me sinto perseguido lá. Nem vá chegando, querendo que o pastor
diga para você se demitir. Mas ele vai trazer uma palavra para te fortalecer. Ele vai lembrar quem você é. E ele vai lembrar a força que existe em você. Não esteja sozinho, não caminhe sozinho. Sabe por quê? Porque ninguém quer ser rejeitado. Lembra eu que não queria abrir mão da intelectualidade, porque era a única coisa que me fazia ser aceita? Ninguém quer ser rejeitado. Mas a única pessoa que verdadeiramente importa, ela te aceita. E ela te ama. E ela não te rejeita. Então você pode permanecer. Não fique sozinho. E aguente firme. Porque, meu Deus. Você conhece a história de Estevão, que foi apedrejado? Eu amo o que acontece com Estevão. Porque Estevão está pregando a palavra, ensinando e confrontando as pessoas. E quando ele é apedrejado, ele olha e diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso aqui, para mim, é o ápice do amor de Deus. Você está vendo uma pessoa que está assim... Eles mataram Estevão, cara. Mas não havia em Estevão nenhum sentimento de ódio contra os inimigos dele. Seja compassivo. As pessoas não têm a verdade que você carrega. Eu sei que para eles é muito difícil ouvir. Eu me coloco no lugar deles. Mas se você for compassivo, a Bíblia vai dizer que amar as pessoas da forma adequada, como Deus as ama, é como amontoar brasas em cima da cabeça dela. E essa referência a brasas tem a ver com você queimar aquilo que não é santo. O seu amor. Então resista. Sabe? Vale a pena. Não tem outro lugar na Bíblia que vai dizer que Jesus estava em pé à direita de Deus. O único lugar que diz isso é Atos 7:55. No apedrejamento de Estevão. Estava todo mundo reprovando Estevão, mas Jesus estava de pé em aprovação. Esse era o sentimento de Cristo, assim, de alegria e plena satisfação na fidelidade de Estevão. Eu quero encontrar com Deus e ouvir dele que eu fui uma serva boa e fiel. Mesmo que isso me custe os títulos acadêmicos. Mesmo que isso me custe os artigos. Porque no fim, não existe nada além dele. Ele é a única resposta. Saiu uma música aí esses dias que vai dizer assim, né? De que vale ter as poesias mais lindas e as letras mais brilhantes. Mas ela vai dizer assim, ó. E de que vale ter tudo e não ter nada. Se você não tivê-lo, você não tem absolutamente nada. Ele é a única coisa que importa. Se você não consegue levá-lo para fora, então as pessoas vão perder a única coisa que importa. Seja fiel à palavra. Não se contamine com as mentiras do mundo. Honre a mensagem que foi pregada e viva uma vida que é adequada a isso. Você foi chamado para um tempo como este. E você é uma resposta. Não só dentro da igreja. Não... Faça o rema, se puder, antes de entrar na faculdade. Mas chegue na universidade com tudo. Chegue no seu trabalho com tudo. Porque Deus conta com você. Deus conta com você. Vão ter coisas que só através da igreja podem ser resolvidas. Deus conta com você. Ame as pessoas e ocupe o seu lugar. Amém? Posso orar por você? Pai, eu quero te dar graças pelos jovens do Janga. Eu creio que essa é uma noite de destravar e de ativações proféticas. Eu oro para que a mente deles seja blindada com a verdade da palavra e eles não serão confundidos nem enganados. A sua voz mostrará o caminho por onde eles devem andar e eles não vão se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Eles serão aqueles que carregarão a sua verdade por onde quer que eles vão. E através da vida deles, as pessoas contemplarão e encontrarão a você. Pai, em nome de Jesus, assim como Pedro orou por ousadia, eu oro para que eles sejam ousados. Ativos, operantes, praticantes da palavra. Ousados ministros do Evangelho. Em nome de Jesus. Eu oro para que as vozes do mundo não os confundam, mas para que eles sempre possam encontrar resposta na palavra, na igreja local, debaixo do cuidado pastoral. Eu oro para que eles tenham a consciência de que eles não estão sozinhos, mesmo que eles se sintam assim naturalmente.
Porque você é Emanuel, Deus conosco. Eu oro para que eles não sejam convencidos pelos aplausos humanos, porque eles já têm a sua aceitação, e que a consciência de que eles são amados e aceitos por você possa fazer com que eles se movam diariamente no desejo de amá-lo de volta, de honrá-lo de volta, seguindo os preceitos da sua palavra. Em nome de Jesus.